Depressivo Games, galera. Mais uma vez aí. Bora falar sobre culinária. Que aqui é um assunto aí do patê. Foi falado no vídeo anterior. Eu assistia muito Masterchef, né? E era uma época em que o React tava na moda, então streamers, youtubers e pessoal em geral assistia, né? Que não tem amigos, né? Geralmente assiste live no YouTube. É isso que eu fazia. Então eu assistia o. Eu também sempre tenho tempo livre demais, né? Então eu assistia o Masterchef no canal lá do Masterchef e assistia através de live. Bom, nessa época deu vontade de aprender a cozinhar. Então, acabei fazendo e aprendendo a fazer o básico. Arroz, feijão. Querendo ou não, é uma habilidade útil. Mas eu nunca vou morar sozinho. Que eu aprendi a fazer. É bom saber fazer, porque de madrugada sempre dá fome. Eu aprendi a fazer macarrão. Macarronada aí, macarrão com macarrão só com molho de tomate. Então, o geralzão, o padrão é um carneiro. Eu aprendi que alguns italianos colocam bacon ou pancetta é muito caro, eu nunca achei. Meu Deus do céu. Ai, caramba. Enfim. Macarrão é muito fácil de fazer. Pra quem tá começando a cozinhar é uma boa, né? Começar com massa. Não precisa de muita técnica, né? Assim, só aprende ali o ponto do macarrão. Cada um tem um ponto que gosta mais molinho. Você faz o molho separado e mistura. Os italianos, eles comem na hora, porque depois fica ruim mesmo. Fica meio esquisito. Nada contra, nada contra. Aí depois de macarrão com molho de tomate, eu aprendi a fazer carbonara. Olha só. Carbonara vai bacon. O pessoal chato de culinária vai falar que não é com bacon, é com pancetta, né, que é a bochecha do porco, mas você acha pancetta em Diadema, né? Em Diadema, São Paulo, ou Caxias, ou Itabuna, Bahia, você acha?
bacon, pimenta do reino e uma gema de ovo, por exemplo. Isso é interessante. Eu não acredito nisso. Como isso acertou, galera? Como isso acertou? Ah, eu perdi mais um braseiro. Olha só. Que desgraça. E tem uma técnica que eu... tem gente que faz carbonara com ovo inteiro, né? Mas a boa parte das receitas que eu vi, eles tiram a clara do ovo. Então tem uma técnica de tirar a clara do ovo usando a casca, que é abrir no meio, né, o ovo, ficar passando a gema de um lado pro outro. Essa técnica aí eu aprendi, galera. Olha isso. Não é uma técnica muito avançada também. Difícil. Mas eu aprendi a fazer isso e fazer carbonara. Acho que eu esqueci de comentar, mas vai de parmesão. Ou pecorino. Eu nunca achei pecorino na minha vida. Se eu for no seu enfim, eu contei toda essa história aí para contar outro acontecimento. Nessa época era, na verdade, a pandemia. Nessa época pandemia. E foi nessa época que eu engordei acho que uns 10 quilos. Não só porque eu conta do isolamento em casa, mas porque eu comi muito mal. E macarrão quase que não obrigado. Macarrão gordo. Caloria. Da receita que você usa. Ai, caramba. Eu vou parar de falar, né? Jogar só. Que desgraça, galera. Falando em pandemia, né? Agora que eu toquei no assunto pandemia, o que foi essa época, né, galera? Meu Deus. Eu não gosto de entrar em questão política aqui, né? Mas é inevitável. Pandemia, a gente viu o que qual é a consequência de deixar um imbecil como presidente de um país, né? O caso do Brasil vai ficar na história. Eu lembro até hoje. Tem o Átila Ilamarino.
Acho que muitos daí conhecem, que é um divulgador científico. E eu conheço ele desde o primeiro vídeo do Nerdologia que ele fez no canal Jovem Nerd, né? Que era no canal, o Nerdologia, ele surgiu no Nerd Office, que é um programa lá do Azaghal e Jovem Nerd, uns caras antigaços na internet. E de lá eles criaram o canal Nerdologia, com o Átila. O Átila é um biólogo formado na USP, com doutorado, etc. E ele começou a fazer vídeos relacionados à pandemia, ao coronavírus. Porque é a área de pesquisa dele. Então ele manja um pouco do assunto. Eu acompanhava. E era interessante, cara. E era bastante informativo. Eu gostava bastante. Só que dava uma ansiedade, né? Porque eu acompanhei desde o começo. Desde o primeiro caso que chegou no Brasil até o final. E, galera, é do terror. Noticiários spamando notícia de morte a cada estados, espalhando vírus e... Bom, teve esse terror primário de pandemia mesmo, global, que a minha geração nunca viu algo do tipo. Primeira coisa na história, bizarro, e a gente tinha como presidente um cara bizarro. Não sei se vocês lembram, mas o cara, ele trocou o ministro da saúde umas 3 vezes. É fogo. Tem que prestar atenção e jogar. Mas ele trocou o ministro da saúde várias vezes porque não concordava com a opinião bosta dele. Não seguia o que ele gostaria que se fizesse. O mínimo, né, que poderia ser feito é ele ser preso, né? Impeachmentado e preso em pouco tempo. Isso não aconteceu. E o Bolsonaro, ele tá preso por uma outra coisa, né? O cara é tão incompetente que conseguiu ser preso por uma outra coisa que não a incompetência na pandemia. E ele não foi reeleito. Porque se ele fosse reeleito, muito provavelmente ele não estaria preso agora. Isso que é foda. Vocês devem lembrar, né, a falta de respiradores em Manaus causou a morte de milhares de pessoas. E o principal também, né, demora na compra das vacinas. O pessoal, às vezes eu tenho essa impressão que o pessoal não tem noção de quão tenebroso esse governo foi, né, pro país. E, bom, não é uma noção infundada, né? O cara quase foi reeleito. Se não fosse o Lula,
Se o Lula não estivesse concorrendo, muito provavelmente que ele seria eleito. Enfim, não botem requeijão no atum, galera. Isso ocasiona aí falar de política. Falar de política não é legal. É um assunto bacana. Às vezes é. Às vezes é. Encerrando o vídeo aqui para treinar um pouco e vencer de primeira aqui, porque eu já... Nossa, eu tô gastando muito braseiro pra nada. Pensei que eu ia matar na segunda, por isso que eu usei braseiro. Puxa vida, galera. Vamos confiar neles. Se você não confia em si mesmo, quem vai confiar? Ditado aí. Caramba, galera, a qualidade dos vídeos, das conversas já não é boa, né? Normalmente. Acho que esses 2 últimos vídeos é complicado, né? Tá pior do que tudo. O gameplay também tá horrível. Para nesse jogo. Galera, vou focar aqui. Falei que ia focar.
Deus, só tava um ataque. Ai, caramba, eu vou encerrar o vídeo, galera. Desculpa aí. Pelo amor de